Vamos analisar. Essa ordem é para a proposta religiosa ou moralização aos cristãos? Porque quando nos perguntam sobre este quesito, é importante aqui nos referirmos que cristãos são vários. E Angola é grande e é um campo que precisa ser evangelizado. O campo precisa ser evangelizado e precisamos pregar mais a palavra. Agora, estamos a pensar assim, aqueles senhores que estão no campo missionário há bastante tempo, que pararam na 8ª classe ou na 7ª classe, você vai exigir daquele senhor um certificado de licenciatura como? Mas qual é o pano do fundo dessa lei? É mesmo licenciatura aos pastores ou estão a combater a nova geração de pastores? É mesmo licenciatura aos pastores ou estão a combater a nova geração de pastores? A lei deve ser clara. Por causa de quê? Suponhamos, quando dizem que Angola tem muita igreja, eles estão especificamente olhando Luanda. Mas a lei nunca vem por partes, nada contra Luanda. É uma grande província e é justo que tenha muitas igrejas porque é a capital do país. Mas agora, quando o governo vê muitas igrejas e que ele precisa combater alguns assuntos ligados à igreja, tal Luanda é sempre o último a cumprir. Outras províncias são sempre primeiro a atacar. Se vocês derem conta nas imagens recentes das redes sociais, houve uma província que não encerraram alguma igreja no quintal, uma igreja estava em obra. Não foi no Luanda, foi nas províncias. Então, é importante verificar, porque a lei deve ser justa. A lei deve ser justa. As igrejas tradicionais antigas, os pastores não têm licenciatura. Como é que vão ser? Então essa lei deve ser esclarecida muito bem para não privar a liberdade religiosa. A Constituição consagra Angola como um Estado laico. E Angola deve permanecer isso é bom. As igrejas não atrasam o desenvolvimento do país. Não é verdade. Existem alguns países que estão desenvolvidos e que têm muitas igrejas. É questão de conscientização dos cidadãos. Cada cidadão deve ser parte da construção da sua nação. O patriotismo é que deve falar alto. Sim, se um pastor de verdade erra, o mais correto é pegar aquele pastor e ser punido individualmente. Os órgãos judiciais devem trabalhar forte. A punição nunca pode ser geral. Mesmo Jesus disse assim: se vos perseguirem em Jerusalém, fogem para Samaria. Vê, a lei nunca pode ser geral. Se há perseguição em Samaria, em Jerusalém está, Samaria está livre, porque não pode ser geral. E Angola tem que começar a verificar nesses pequenos aspectos, porque senão num futuro próximo, eu acredito que com isso vão exigir pastores profissionais, a elite. Depois, até bandidos vão chegar a ser pastores, porque basta estudar para eles entenderem isso como chamado. E não é essa a realidade que se quer para o ofício pastoral. Isso requer ter chamada. Significa dizer que a teologia não é o elemento, é o suplemento. A chamada é o elemento. O muçulmano também consta nessa lista. O budista também consta nessa lista. O problema não está nas igrejas nos quintais. Eu dei conta, se as igrejas nos quintais fossem simplesmente aquela igreja que canta música ordinária, igrejas calma, sem barulho, deveria permanecer. O problema está no barulho dos pentecostais, nas orações, no movimento profético. Ou seja, o lado sobrenatural do neopentecostalismo é que está a incomodar algumas igrejas. Inclusive até as igrejas mesmo de renome também estão por detrás dessa situação. Não façam isso. A igreja de Cristo já foi tentada, combatida várias vezes nos séculos. Ela sempre triunfou. Vamos arranjar outras vias de negociações, conversas, para que as coisas rumam ao bom porto. Essa é a minha contribuição das muitas que vêm. Igreja no quintal não constitui nenhum perigo.
Claro, se alguns fazem barulho, é conversar com a igreja para não perturbar a vizinhança, mas deve permanecer conforme as coisas estão. Mas é importante saber que paralisar um barulho dos pentecostais é semelhante você falar ao testemunha de Jeová para doar sangue. É semelhante você falar ao adventista para comer carne de porco. Isso é contra os princípios deles. Você não se pode meter contra o pentecostal quando você faz barulho. Isso faz parte do DNA deles. Os pentecostais são explosivos, mais efusivos quando o assunto é oração. Enquanto a lei está na Assembleia a ser aprovada, vamos pensar bem. E se for assim, cada província constrói uma universidade. A gente vai lá estudar sem nenhum problema. Essa é a parte